Então, pessoal, vamos então começar esse nosso bate-papo sobre as placas oclusais, comentar brevemente sobre as controvérsias admitidas, as escolas, as filosofias, e essa controvérsia persistente que já existe desde muitos anos, não é? A própria terminologia ela não é uniforme a partir, por exemplo, da língua inglesa. Existem títulos, nomes, nomenclaturas que são diferentes, não são uniformes. Reposition Splints, talvez uma das mais tradicionais, não é a placa de Michigan Occlusal Splints, e assim por diante. Muito comum hoje serem chamadas de night guards, com as atuais indicações como protetor dos tecidos passivos. Por curiosidade, na Espanha ela é conhecida e denominada aparato interoclusal. Na França, Gouttière Occlusal. Em Portugal, goteira. E no Brasil, algumas nomenclaturas, enfim, são muito usuais. Placa miorrelaxante, placa estabilizadora, placa ortopédica. Cada um com a sua personalização, com as suas características, mas com as mesmas semelhanças e provavelmente com as mesmas indicações, não é? Do ponto de vista de uma reflexão sobre a utilização das placas, nos Estados Unidos, em 1995, portanto, há 20 anos atrás, um trabalho publicado por Pierce estimou uma fabricação de 1.200.000 placas oclusais por ano naquele período. Com o custo médio por placa de $275, portanto, estimou-se naquele período um total de $330 milhões ano gastos na produção e, portanto, na indicação clínica desses aparelhos, não é? Vale uma sugestão aí aos colegas de avaliarem, quando possível, esse trabalho, que é um trabalho agora de poucos meses atrás, que faz um resumo de uma reflexão, né, sobre as suas aplicações, sobre essas suas aplicações eventualmente empíricas, sobre as suas aplicações com ou não com base em estudos, com metodologias bem organizadas, né? Então, esse trabalho Reflections of Michigan Occlusal Splint é exatamente uma avaliação do que foram esses 20, 30 anos da utilização dessa placa e, claro, existe o reconhecimento de que ela bem utilizada, bem indicada, bem desenhada, ela faz cumpre um papel relevante para a odontologia em segmentos que envolvam o sistema crânio-mandibular, o sistema esquelético, né? E portanto, vale um aperfeiçoamento dessa discussão e uma utilização mais centrada em trabalhos e em observações clínicas credíveis, né? As aplicações admitidas, elas são várias, né? Atualmente, admite-se que a placa, como protetora dos tecidos passivos, talvez corresponda à sua maior indicação, na medida em que, por exemplo, o bruxismo, que está associado ao modelo de vida atual, uma grande parcela da população apresenta esse evento. Então, como protetora noturna, e aí sim, após o trabalho de reabilitação oral, e mesmo para os dentes, para o complexo dente periodonto normal, para o sistema muscular normal, a proteção das parafunções talvez sejam as maiores indicações atualmente na utilização das placas interoclusais. Outras aplicações admitidas, por exemplo, para patologias de ATM, como um coadjuvante, como uma alteração ocasional, temporária da posição da mandíbula, na recolocação da mandíbula do ponto de vista biomecânico, enquanto se organiza uma pré-fase do ponto de vista da organização maxilomandibular e os dentes como um suporte para os processos da TM, né? Então, muitas vezes, isso eu vou fazer um comentário, ela é bem-vinda temporariamente para que o profissional tenha essa segurança, essa alternativa antes de um processo invasivo mais definitivo, mais invasivo.
não é? Como um guia de posicionamento mandibular muito comum tanto para a reabilitação protésica como para a reabilitação ortodôntica, e a placa pode servir como um guia de posicionamento próprio da mandíbula em relação aos côndilos, nos registros interoclusais. Então essa também tem sido uma utilização já há muitos anos. Talvez agora esse trabalho do ano passado, uma reflexão sobre Michigan, tenha colocado uma estimativa muito grande da utilização das placas para um posicionamento temporário da mandíbula. Isso em relação ao processo respiratório, às vias aéreas, e muito em cima dos distúrbios do sono, sobretudo para o ronco e para a apneia. Então a estimativa é de que esse tipo de aparelho deva cada vez mais ser utilizado em todo o mundo para restaurar possivelmente mesmo paliativamente as vias respiratórias e a importância desse processo. Esse processo para a saúde geral. Claro que quando nós formos apresentar o nosso curso de sono, esse será um dos temas que nós vamos aprofundar. E depois, com o posicionamento biomecânico diferencial, também tem sido usado há muitos anos, isso, portanto, com os nomes de front plateau, aparelhos parciais, isso para as DTMs articulares e musculares numa determinada fase dos tratamentos. É reconhecido, portanto, de que o profissional da odontologia que vai utilizar essa alternativa, essa modalidade terapêutica, tenha um conhecimento de todo um sistema, o conhecimento da recíproca dependência dos segmentos, dos 3 segmentos fundamentais: cabeça, pescoço, né, e coluna cervical. Porque o envolvimento do aparelho interoclusal, o envolvimento da placa, assim como a oclusão dentária, vai interferir diretamente nesse processo. É importante saber que estamos interferindo na mandíbula e, portanto, isso tem reciprocidade com a cabeça, reciprocidade com o pescoço e com a própria coluna, e que as alterações de um desses 3 segmentos provoca alterações em todos os outros e, portanto, a utilização oclusal biomecânica ou a utilização de um elemento como a placa interoclusal, que é uma estrutura entre os dentes, tem que compreender exatamente essa reciprocidade de dependência. E, claro, para isso, o profissional necessariamente tem que dominar significativamente alguns fundamentos. 2 critérios são absolutamente importantes e fundamentais: o entendimento do sistema músculo-esquelético, o entendimento da biomecânica crânio-mandibular, o entendimento da neurofisiologia, sobretudo a partir da estimulação neurológica, a partir dos mecanorreceptores. Esses estudos estão num momento muito e cada vez mais promissor, a partir da década do cérebro, onde houve um grande aumento dos sensores em relação às estimulações, em relação às sinapses, às terminações nervosas, das quais o sistema mastigatório apresenta uma grande riqueza. Esse entendimento é muito importante na indicação e no desenho e na confecção do aparelho, e o que o profissional espera em termos de efeito com a utilização da sua placa em relação à sua hipótese de planejamento, de indicação e planejamento da placa. E evidentemente que a placa até hoje tem muitas indicações e tem muitas limitações. Se me permitem os amigos, vale uma reflexão em de que por muitos anos a odontologia utilizam as placas, sobretudo a partir dos anos 40 do século XX, e que talvez em relação, por exemplo, ao bruxismo, um dos nossos equívocos históricos tenha sido, por exemplo, abordar o bruxismo desde o início com a utilização de uma placa oclusal e, da mesma forma, terminando a abordagem do bruxismo também com uma placa oclusal, né? Uma placa oclusal, evidentemente, que não trata o bruxismo, embora a sua utilização, como nós vamos considerar agora, proximamente, nos próximos aqui slides, embora a utilização da placa como mecanismo de um balanceamento das forças e cargas aplicadas aos tecidos passivos tenha uma grande positividade, né? E o segundo nível de critério de fundamentos para aplicação clínica
clínica propriamente dita. E, claro, com isso, evidentemente que há que se ter um apoio técnico laboratorial apropriado, com materiais apropriados de menores volumes possíveis, com texturas de materiais modernos e naturalmente, da mesma forma como critério, a qualificação para manejar clinicamente esses aparelhos na cavidade oral. Olha, o entendimento da arquitetura, da simetria do complexo crânio-cervical, crânio-cérvico-mandibular, torna-se muito importante em termos de estabilidade. A meta de qualquer tratamento, de qualquer abordagem músculo-esquelética ou biomecânica que envolva o complexo mastigatório, e evidente que envolve naturalmente todas as estruturas que acompanham esse complexo, de modo que a arquitetura tem que ser entendida com esses seis sistemas: o sistema oclusal, a morfologia, a oclusão dentária naturalmente, a morfologia crânio-facial, o sistema temporomandibular, o sistema neuromuscular e as funções orofaciais e, finalmente, a postura geral fisiológica, todos comandados pelo sistema nervoso central. Qualquer tipo de abordagem tem como meta o equilíbrio de todos esses segmentos, de todos esses setores. E esse cuidado, a partir desses fundamentos, faz com que o profissional tenha a possibilidade de, ao interferir nesse sistema, não provocar mais problemas do que o processo, o transtorno, a disfunção em si. A placa interoclusal, portanto, por conceito, por definição, ela é normalmente feita por resina acrílica, tradicionalmente por resina acrílica, salvo atualmente boas alternativas de materiais modernos. As placas recobrem parcial ou totalmente os dentes, portanto, fornecem a ancoragem para a utilização dos aparelhos. E de imediato vale também uma reflexão de que desalinhamentos muito extensos, ausências, inclinações, extrusões impedem a confecção e a utilização de uma placa minimamente estável dentro dessa expectativa de terapêutico as utilizando, e modificam as relações posturais, as relações espaciais da mandíbula em relação à maxila e à coluna cervical, sempre com uma vertente de proteção ou uma vertente de temporariamente reorganizar a estabilidade desse sistema enquanto se prepara, por exemplo, uma reabilitação oral, enquanto se prepara uma reabilitação ortodôntica ou outros tipos de intervenções. Do ponto de vista histórico e da evolução da utilização das placas, do ponto de vista histórico, não faz tanto tempo que as placas de cobertura total começaram a ser utilizadas. Até ainda final dos anos 70, começo dos anos 80, o que se utilizavam eram as placas parciais, e desde os anos 40, 45, elas foram muito utilizadas, com o objetivo de proporcionar um equilíbrio mecânico através do tripé apoio anterior e 2 côndilos mandibulares, e com isso obtermos uma simetria musculoesquelética, fundamentalmente com um diagnóstico diferencial que permita, durante tempos seletivos e monitorados, uma reprogramação dos registros e das posições dos componentes desse sistema que servissem para uma transferência ao articulador ou para, para ajustes, balanceamentos diretos nos tecidos naturais, nos dentes, etc., mas muito indicativos como preparação para os registros, para colocação em articuladores e reabilitações. Durante muitos anos, esses aparelhos foram utilizados e, na verdade, há que se considerar que a utilização das placas parciais são indicativas de um ótimo número de interessantes resultados positivos, de uma casuística grande clínica durante muitos anos por muitos profissionais, na medida em que se percebe que esse equilíbrio, esse tripé de equilíbrio com um contato anterior e 2 côndilos de referência formam de imediato um equilíbrio, uma simetria
entre os músculos, entre a origem e inserção dos músculos crânio-mandibulares, e esse é uma das e o próprio equilíbrio dos dois côndilos do ponto de vista ósseo. E esse é o processo inicial do entendimento oclusal e do entendimento da utilização temporária das placas oclusais. Vale, portanto, lembrar que esse entendimento, essa estabilidade crânio-mandibular, da qual as placas justificam a sua utilização, e nós não estamos aqui falando ainda em relação à prótese, foram formuladas previamente algumas perguntas, a questão de relação cêntrica, oclusão cêntrica, que são terminologias utilizadas objetivamente na reabilitação oral, pouco utilizadas na reabilitação ortodôntica e na clínica geral. E entretanto, as placas não são exclusividade da reabilitação oral. As placas têm indicações para todas as áreas da odontologia, desde que se compreenda as suas variáveis. Então, a variável muscular, a variável musculoesquelética é sempre muito importante que seja compreendida. A distância entre origem e inserção, por exemplo, caracterizam planos longitudinais ao longo desses músculos e estabelecem um grau de tensão entre a parte fixa e a parte móvel do esqueleto. Por exemplo, os músculos temporais, os músculos masséteres, apresentam a sua origem numa parte fixa e uma inserção numa parte móvel. E esse equilíbrio musculoesquelético passa pela oclusão e pode passar temporariamente pela utilização da placa, que é um método reversível de começo de tratamento. É admitido, portanto, que o processo final, a meta final, sejam as posições de repousos musculoesqueléticas e que podem ser registrados e monitorados através da eletromiografia, e até possível aplicar uma terminologia chamada simetria musculoesquelética eletromiográfica, que vai definir se os dois lados estão perfeitamente simétricos, isso em relação aos métodos clínicos, para que haja documentação em relação, por exemplo, à parte final de reabilitação oral, reabilitação ortodôntica, etc. Portanto, a placa ela pode funcionar estabilizando a mandíbula em relação a estes músculos, e admite-se que uma placa dentro do espaço livre funcional pode funcionar perfeitamente, adequando, diminuindo o grau da fadiga muscular, provocando um razoável apoio mecânico para esse relaxamento, alivia estruturas neurovasculares e permite, portanto, um significativo nível de repouso e melhora, claro, o efeito das modalidades que estão conjuntas dentro desse processo. Vale recordar que a placa isolada quase nunca representa um tratamento. A placa sempre tem que ser acompanhada por diversos outros procedimentos dentro dessa finalidade. Os critérios que podemos aqui enumerar são os critérios convencionais, os critérios já consolidados ao longo da história, e eles são muito utilizados na oclusão dentária. Portanto, esses critérios, o critério fundamental da placa é reproduzir o que a oclusão ideal, a oclusão ótima, como referência, teria. Enquanto não é possível passar para o sistema dentário esses critérios ótimos de estabilidade maxilomandibular em definitivo para os dentes, vale utilizar uma placa e obter, se não de imediato, mas progressivamente, através de ajustes, etc., de tratamentos das outras estruturas, a estabelecer esses critérios. O critério básico com boca fechada, para a estabilidade desse sistema, são os contatos bilaterais simultâneos em posição fechada, que no diapositivo podem ser observados em contatos pretos, aqui em contatos com papel articular de cor preta, e as guias desoclusivas, as guias desoclusivas laterais,
não é? Que é a famosa a desoclusão por guia canina e as guias também de grupo anterior, né, que formam a guia incisal, que devem ser compatíveis com as determinantes oclusais, né, inclinação da cavidade articular em torno de 30 graus e movimento e ângulo de Bennett em torno de 15 graus. Então, esse é o critério das placas convencionais da grande maioria dos últimos 30 anos. A partir disso, podem, serem propostas modificações de acordo com cada interesse clínico e hipótese do profissional que opera. Essas placas podem muito bem serem hoje, elas podem ser testadas por aparelhos e sensores oclusais muito atuais, utilizados na oclusão digital, como o TechScan, como o Oclusosense, que está sendo disponibilizado logo no segundo semestre aqui na odontologia brasileira, e, portanto, esses critérios eles podem ser adquiridos, eles podem ser obtidos com um rigor praticamente de precisão. Muito bem, entretanto, a evolução das suas confecções, dos seus manejos técnicos e clínicos evoluem, já estão disponíveis as placas que são trabalhadas por escaneamento a laser. O profissional utiliza esses equipamentos, faz o escaneamento, e os laboratórios credenciados e qualificados para esse trabalho fazem as placas com materiais de excelência e já com os critérios que nós comentamos já estabelecidos. As placas interoclusais foram, durante muitos anos, também utilizadas e ainda são muito bem-vindas para os transtornos temporomandibulares, sobretudo os transtornos intracapsulares. É evidente que há que se conhecer o posicionamento condilar, que também está na disciplina de oclusão, as suas relações biológicas, os seus espaços virtuais, o espaço da zona bilaminar, o espaço retrocondilar, o espaço para o disco articular e assim por diante, que muitas das placas não observam apropriadamente esses espaços, e esse é um dos fundamentos dos critérios biomecânicos para a utilização da placa, o posicionamento apropriado dos côndilos mandibulares em todas as idades, em todas as indicações. Vale uma rapidíssima revisão anatômica. Aqui o côndilo mandibular, esse é um corte anatômico nosso que apareceu na capa do nosso livro de 2000, o livro ATM Dor Crâniofacial. Uma imagem muito bonita, mostra o côndilo, mostra aqui a artéria carótida externa, a artéria maxilar, mostra até a artéria temporal superficial, aqui a parede timpânica e o ouvido, etc. Então, esse aqui é o côndilo revestido por uma cápsula, pelo ligamento temporomandibular. Aqui no processo coronoide, o tendão do temporal. Muito bem, isso, portanto, no outro corte é o ligamento capsular. Esse ligamento tem funções, finalidades apropriadas e, portanto, quando falamos de placa, estamos interferindo nesse processo. E aqui o desnudamento da parte intracapsular, o côndilo mandibular, os seus pseudoespaços biológicos articulares, o disco articular, a vascular e a neural, a zona bilaminar. Essa zona bilaminar é rica em tecidos neurovasculares e neurosensoriais, o ouvido, etc. São diapositivos muito bonitos, de autoria do professor Júlio César Turel de Montevidéu, já classicamente conhecidos. Para a ATM, portanto, há um gráfico, um organograma, que permite avaliar qual seria o papel da placa oclusal. Resumidamente, o papel da placa oclusal seria de que, se o paciente apresenta sintomas de dor, era razoável, durante uma fase, trabalhar com os métodos de alívio e restauração da funcionalidade crânio-mandibular antes de uma possível intervenção ortodôntica, uma intervenção protésica ou de desgaste, etc. Então, durante um período, se utiliza a placa interoclusal, durante o período, que pode variar de caso para caso, e essa placa passa a ser uma referência para o planejamento da estabilidade definitiva depois das relações crânio-mandibulares, seja por reabilitação, seja por ajustes, ou apenas se essa placa foi suportada por tecidos saudáveis, por dentição saudável, oclusão boa, fisiológica, que essa placa tenha funcionado para permitir uma recuperação de algum processo inflamatório
inflamatório disfuncional da TM, que essa placa agora sirva como uma referência para monitoramento e controle posterior. Então, os objetivos, eles são clássicos, os objetivos da placa para as disfunções e para transtornos da articulação temporomandibular: reduzir o contato compressivo, localizar a melhor posição para a posição do côndilo. Portanto, é razoável e admitido que sejam necessários 4 ou 5 ajustes dessa placa. Os efeitos esperados, redução do edema intracapsular, quando há esse edema intracapsular, e que permita um espaço apropriado para que haja como se fosse uma cicatrização dos tecidos que eventualmente foram lesados. E, lógico, progressivamente a placa vai permitir a restauração das funções e, portanto, neste caso é razoável que as placas sejam dotadas de guias, que sejam guias compatíveis com as determinantes oclusais da articulação temporomandibular, e essas guias e essa estabilidade é que servirão para monitorar o planejamento das reabilitações definitivas. Aqui é um tempo médio de referência para alívio, para cicatrização e restauração funcional. Dessa forma, há duas situações: uma intervenção nos tratamentos da articulação temporomandibular. É bastante razoável que ela não seja, na medida que a dor ela altera todo o engrama da questão muscular, das posições, e não seria razoável obter registros apropriados, referências apropriadas para tratamentos definitivos. Então é muito razoável que durante uma fase se utilize os aparelhos interoclusais, as placas interoclusais, bem desenhadas para essa indicação, para esse motivo, enquanto os outros tratamentos, sejam medicamentosos, com a utilização de laser, utilização de toxina, etc., permita que todos os tecidos entrem para uma fase de reparação e de restauração da sua normalidade, para em seguida entrar para uma segunda fase de avaliação da biomecânica e da oclusão dentária. A ortodontia, em particular, que faz um trabalho excepcional, de excelência para o sistema mastigatório já há muitos anos, não só no Brasil como no mundo todo, mas durante um tempo a ortodontia provavelmente não tenha se preocupado tanto em relação à TM, e o que hoje já se modificou. A ortodontia, nesse momento, reconhecidamente tem uma grande capacitação de manejo da TM, da articulação temporomandibular, de todas as suas variáveis de transtornos e doenças, e, portanto, é perfeitamente admitido que haja, ao mesmo tempo, um tratamento com placas interoclusais, posicionando, por exemplo, o sistema musculoesquelético numa posição ideal de conforto e de estabilidade entre os 3 segmentos que nós mencionamos, e ao mesmo tempo que se estabeleça a mecânica ortodôntica. Isso já é feito e é uma excelente, alternativa para que haja uma dinâmica nesse processo. Quanto menor o tempo possível de tratamento com esses aspectos todos envolvidos, é melhor para os pacientes. As modernas concepções, os modernos conceitos mudaram muitas das situações, sobretudo depois de situações clássicas, sobretudo depois da chamada década do cérebro, a partir de 1989 ao ano 2000, nos Estados Unidos, houve uma grande injeção de milhões e milhões de dólares no estudo das reações cerebrais, da relação cerebral com o restante do corpo, sobretudo nas questões neuromusculares, nas questões dos transtornos neurológicos, e, portanto, muitos dos conceitos clássicos foram questionados, alguns foram refutados e outros foram confirmados. Portanto, em relação à utilização da placa, surgiram outras concepções e que nós, dentistas, podemos considerar como promissoras, com a diminuição do tempo operatório, a diminuição de tempo de moldagem, de provas, de testes, etc. Então, admitimos 2 tipos para já de receptores neurológicos, dos mecanorreceptores periodontais, receptores que modulam a intensidade, a velocidade, a direção das cargas
cargas que são geradas em cima dos componentes passivos pelo sistema neuromuscular e os efeitos dessa intensidade, a capacitação desses receptores. E os receptores nociceptivos que são adequados para detectar estímulos muito pouco perceptíveis, estímulos da ordem de 10 micras, que admite-se com os estudos neurofisiológicos atuais que esses estímulos, um leve toque dentário nos dentes, seriam capazes de modificar uma posição da face e até da cabeça e pescoço em relação digamos, a esse potencial de comunicação neurológica através dos mecanorreceptores até a córtex cerebral com os diversos ramos do quinto par trigêmeo. Então, essas modernas placas, elas apresentam evidentemente que nós não temos um entusiasmo juvenil com a utilização dessas placas, mas evidentemente que elas merecem serem consideradas porque os estudos são bastante coerentes, com metodologias bastante rigorosas e, portanto, surge uma nova fase da utilização desses aparatos, né? Essa, na verdade, já existem há bons anos. O Aqualizer é uma placa d'água, né? Tem aí como método de referência um efeito Pascal, né? Há aqui numa parte que comunica os dois lados, há uma parte que a mandíbula flutua, tem água nesse espaço, e na medida que o indivíduo fecha a mandíbula, a água corre para um lado e para o outro, bilateralmente, portanto é um colchão d'água e a mandíbula flutua nessa placa, e, portanto, nessa flutuação há uma tendência num tempo muito curto para a obtenção de uma simetria músculo-esquelética. A oclusão torna-se balanceada. Um método para usar 2, 3, 4 dias, um fim de semana, mas já tem sido utilizado inclusive para fazer obtenção de registros de RC. Temos aí vídeos e etc. que nos mostram. Eu quero comentar aos amigos que esse é um breve resumo, mas que nós, num curso próximo, ou dentro do nosso próprio curso de oclusão, teremos outros comentários mais apropriados e mais aprofundados sobre essas diversas características dessas placas interoclusais, e que depois, num curso de dor, de DTM e sono, nós vamos aprofundar muito mais na utilização desses aparelhos que, de fato, bem utilizados, com critérios, eles são uma ferramenta muito interessante que nós, dentistas, podemos disponibilizar. Então, essas modernas possibilidades trabalham muito com a desprogramação dos mecanorreceptores, que são, na verdade, admitidos, que são responsáveis pela mediação das cargas, e são das cargas que são conduzidas pelo sistema muscular e recepcionadas pelos dentes, né? Então, essas cargas são muito mediadas por esses mecanorreceptores. Por exemplo, um periodonto com problemas, a recepção dessas cargas terá um espectro, um periodonto saudável terá um outro espectro, e um esmalte saudável e assim por diante. Portanto, essa variação faz parte da interpretação e da análise do operador, do colega dentista, para o manejo clínico desse processo. Muito bem, há um sistema Bite Splint. Esse sistema está aqui no Brasil, ele é muito parecido com o sistema que nós observamos no Reino Unido e no próprio Estados Unidos. É um sistema que se ajusta automaticamente a todos os tipos e tamanhos de arcadas, né? Há uma tecnologia de ajuste dos planos oclusais. Esses aparatos são de alta resistência, eles não estimulam contrações, na verdade, porque eles não são materiais softs, né? Não são macios, não intercuspidam. Então, eles são muito utilizados atualmente, ainda utilizando a metodologia, a hipótese das modificações proprioceptivas, das forças que são inseridas no complexo dente-periodonto, né? Então, essas placas, elas estão disponíveis, é um sistema autoajustável, elas necessitam de contatos bilaterais, naturalmente. Então, é uma nova concepção, né? Modifica proprioceptivamente
os sistemas, existem já bons trabalhos e um grande número de clínicos que as utilizam, porque tem a grande vantagem de já serem pré-fabricadas, né? Tem uma flexibilidade dos planos oclusais, se adequa a todos os tipos e tamanhos, a curva de SPI, mesmo ela tendo alterações, os planos oclusais eles são flexíveis e se alteram, e o material é de poliuretano, quer dizer, não existe possibilidade de serem desgastados e de serem alterados, né? Então isso está disponível no nosso mercado, e o próprio comércio das placas no mundo todo, na medida que se percebe que ela tem de fato uma aplicação significativa em várias condições clínicas, ela tem aplicação nas várias especialidades, nas várias áreas, ela tem aplicação antes, durante, depois, eventualmente de processos ortodônticos e pediátricos. As placas elas podem ser utilizadas antes de implantes ou durante, enfim, a aplicação das placas apresentam uma grande maleabilidade de possibilidades, desde que o operador tenha uma condição, tenha uma consciência clara de qual é o seu papel, de o que ele quer em termos de efeito da utilização de uma placa. Portanto, o comércio no mundo todo disponibiliza uma série de alternativas, mas as placas, claro, elas têm quase sempre os mesmos mecanismos e têm semelhanças nos seus efeitos, nas suas indicações, com as variações de desenhos, com as mais variações de desenhos. A meta é que cada vez mais elas sejam simplificadas, elas apresentem mais facilidade de uso e de utilização e mais eficácia de tempo operatório. Quer dizer, essas placas atuais, o indivíduo vai na clínica e já sai com a placa, não é? Isso em relação ao mundo atual, onde o tempo ele é um grande impedimento, é um grande trunfo na mão das pessoas que têm essas agilidades. Então isso é de fato uma situação que nos beneficia para vender o nosso trabalho, para apresentar isso ao nosso paciente. Então existem, eu particularmente estou envolvido com algumas, porque os fabricantes nos enviam e nós já testamos muitas dessas modalidades. Existem alguns pacientes que de fato são já quase placodependentes, e com a dentição que não há nenhum tipo de alteração oclusal, oclusões boas, portanto a indicação disso é para bruxismo, para proteção dos componentes passivos, são placas chamadas night guard, são placas night protetoras do indivíduo durante o sono, Então são muitas alternativas que já existem, e vale uma discussão permanente sobre as suas eficácias, sobre as que foram no passado e sobre as atuais. É evidente que o conhecimento atual está muito evoluído e que nós temos que acompanhar o conhecimento, nós da odontologia, em todos os níveis. Muito bem, nesse aspecto vale inclusive um último comentário em relação à utilização naquele trabalho que eu propus no início, no trabalho que é uma reflexão de 30 anos em relação à utilização da placa, um trabalho que foi publicado há poucos meses atrás aí nos Estados Unidos. Eu passei a referência de que as placas interoclusais direcionadas a um reposicionamento da mandíbula para restaurar minimamente, para restaurar razoavelmente o fluxo respiratório, restaurar as vias respiratórias deficientes, essas elas vão ter uma grande repercussão e utilidade cada vez mais no mundo da odontologia, em todos os países do mundo. A utilidade o mecanismo dessas placas é exatamente trabalhar durante o sono para restaurar a respiração, pode ser utilizada para o ronco, que denuncia possíveis apneias. Portanto, os distúrbios do sono, que é um curso que o nosso próximo curso, que nós já vamos estar disponibilizando aos amigos, já inclusive para os amigos do exterior, em outros idiomas, essa é uma estimativa, digamos, de trabalho. Em todos os países as populações estão se tornando mais velhas. O Brasil já tem mais de 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Há
há uma perda natural da elasticidade dos tecidos moles, há uma dificuldade respiratória crescente e progressiva e há, em definitivo, uma relação muito objetiva do déficit de oxigenação noturna enquanto o indivíduo dorme e diversos níveis de alteração neurológica em todas as faixas etárias. Portanto, essas placas elas ocuparão um grande espaço no mercado mundial e nós dentistas é que somos os condutores, né, desse tipo de modalidade que será oferecida à sociedade, à população. O objetivo dessas placas é posturar temporariamente durante a noite a mandíbula avançada, abrir essa via respiratória, naturalmente com planejamento, suportados por imagem encefalográfica, suportado por imagem por ressonância magnética, suportado por exames complementares apropriados e por testes diferenciais e por preparação prévia à utilização da placa, preparação dos dentes, preparação dos tecidos, né, musculares, musculoesqueléticos, para que essa placa tenha uma convivência de que não provoque aversão aos pacientes, né? O mecanismo, portanto, é avançar a mandíbula, aumentar ou restituir a dimensão vertical de oclusão, aí na altura, no que se refere ao palato mole e ao assoalho da língua, e prevenir ou reduzir a obstrução das vias aéreas. Esse é um trabalho absolutamente espetacular. Todo dentista pode e deve se qualificar para a confecção desses aparelhos e oferecer esse trabalho aos seus pacientes. E claro que, da mesma forma, igualmente, desde a pediatria, a grande importância cada vez mais crescente de o dentista avaliar os processos respiratórios de todos os pacientes. Em criança, isso está definitivamente associado a transtornos neurológicos, de formação neurológica, associado a transtornos como autismo, dislexia e etc., a depressão infantil, da mesma forma que nos adultos isso está associado o débito do sono, a apneia, o débito respiratório associado a questões cardíacas, a questões cerebrais, a memória, às fadigas e assim por diante. Isso tudo que será assunto do nosso próximo curso, depois desse curso atual que estamos disponibilizando, que é o curso de oclusão, não é? Esse é um dos aparelhos que podem ser utilizados aqui no Brasil. Tem aqui um site, é um sistema que já é utilizado em vários países da Europa. Esse aparelho é confeccionado com critérios, naturalmente, e dentro dos vários e muitos aparelhos que nós já estamos envolvidos ao longo dos últimos 30 anos, é um dos que mais tem sido utilizados com nível de conforto e eficácia. Muito bem, eu vou, portanto, agora me disponibilizar para perguntas dos amigos, e dizendo que, naturalmente, o nosso tempo não é muito grande, mas estaremos disponíveis aqui para responder essas perguntas e deixar em aberto os nossos canais para aqueles que não conseguirem agora a nossa resposta, não conseguirem elaborar agora as perguntas. Deixamos os canais abertos, a gente responde progressivamente a todos os colegas com o maior prazer. Sejam bem-vindos. Muito obrigado ao Davi, muito obrigado aos amigos aqui do nosso Instituto, e estamos começando um trabalho, esperamos que as repercussões sejam as melhores possíveis e vamos crescer todos juntos. Muito obrigado, vamos às perguntas, um abraço.